Peixes, que representa ilusão, sonho, criatividade, sensibilidade, espiritualidade, empatia, ou no seu lado sombra, ali a perda de consciência, o exagero no álcool, o exagero em substâncias que alterem a consciência, sejam elas lícitas ou ilícitas. Netuno pode também, do seu lado sombra, representar enganos, falcatruas. Por quê? Porque ele também é um tipo de manipulação através da nossa mente. E quando nós tiramos a nossa mente do seu foco concreto, ali podem adentrar, permear ideias, ao mesmo tempo que também ele dissolve o concreto, não? Ele permeia, dissolvendo aquilo que nós temos certeza. Veja, Netuno é regente de Peixes. E este mês nós estamos com o Sol transitando pelo signo de Peixes. Netuno ali em 28 graus de Peixes, conjunto exato com o nó do norte, então posição exata com o nó do sul. Você vai entender tudo isso daqui a pouco. E Mercúrio em 24 se aproximando dessa conjunção de Netuno e também o nó do norte. Saturno ali em 17, não, Saturno já está em 20. Saturno em 20, se aproximando de Mercúrio e da conjunção com Netuno. E aqui, Sol e Lua em 9 graus. Aí acontece aqui a Lua Nova, que ocorre para nós aqui, do Hemisfério Sul, a -3, horário oficial de Brasília, às 21 horas e 44 minutinhos. Para quem está no Hemisfério Norte, fuso 0, aos 44 minutinhos do dia 28. Fuso mais 1, a 1h44 do dia 28. E assim você verifica no seu fuso que você vai ter o horário correto. Veja, essa lua nova sempre indica o quê? Toda lua nova, na verdade, indica o quê? O início de um novo mês lunar. Um processo que está sendo germinado, vai ter 28 dias ali para poder entender se ele vai ter condições, se esses frutos vão ser gerados ou não. Esse período de 28 dias estará, portanto, na energia de Peixes, a energia das infinitas possibilidades, da representação da sensibilidade, da emoção, através dessa passagem também, tanto da Lua pelos outros planetas, quanto do Sol também no seu movimento. Ele é mais rápido do que Saturno, e, portanto, ele é mais rápido que Netuno, e ele vai passar aqui, durante este período, ali ativando essas energias. Veja, também temos a presença de Júpiter aqui influenciando esta lua nova. Então, em Aquário e Marte lá em 17 graus de Câncer. Este quadro, é como eu falo que eu chamo de um trenzinho do planetário. Por quê? De Plutão a Marte, nós temos como se fosse um alinhamento, na verdade não é um alinhamento correto, certo? Mas temos uma influência maior de Peixes por ter ali Sol, Lua na Lua Nova. Depois, a presença de Saturno, Mercúrio, Netuno e Nó do Norte. 6 pontos nesse signo de Peixes. Veja a importância desta energia pisciana. E também no momento em que esta lua está aí sendo jogada as suas sementes, ocorre o carnaval, que é um tipo de comemoração que traz mais, tenta trazer liberdade, tenta trazer assim, a expansão, jogar para fora todos os bichos, os monstros de todo um período, trazer uma leveza. Então querem comemorar, querem brincar, bebe-se demais, tem-se uma liberdade em todos os níveis, para poder expressar o que aquela pessoa não conseguiu expressar no tempo ali tradicional do ano. É um período realmente de extravasar, às vezes de muito exagero, que deve ser tomado um tanto de cuidado. O Netuno fala de espiritualidade, eu não falo de religiosidade, eu falo de espiritualidade. Mas Júpiter conectado com essa lua nova traz também a religiosidade, as leis. Marte também fala da questão da segurança, da polícia, do exército. Bom, mas isso tudo a gente vai ver já já, porque eu vou apresentar para vocês o gráfico. Antes de passar para o gráfico, eu gostaria de convidá-los a não se esquecerem de se inscrever no canal, apertar a sinetinha, curtir, compartilhar, comentar. É sempre tão bom ter vocês aqui. E piscianos, parabéns! Desde o dia 18, vocês estão fazendo aniversário. Vamos lá, então? Vem comigo entender um pouquinho mais a respeito desta lua nova? Vamos lá, então? Estamos aqui, frente ao gráfico desta lunação, desta lua nova. Veja, aqui o gráfico para o fuso horário de -3. Então, o fuso horário oficial de Brasília. E todos os que tiverem neste fuso -3 terão aqui esta mesma configuração. Aqui temos Sol e Lua
conjuntos em 9 graus e 40 minutinhos do signo de Peixes. Logo após, vem a sequência: Saturno em 20 graus e 34 minutos, Mercúrio em 24 graus e 40 minutos, nó do norte, conjunto com Netuno em 28 graus, já Vênus em 10 graus e 45 de Áries e Quirón a 20 e 34 aqui de Áries. Portanto, o stellium está formado aqui, ó, Lua, Sol, Saturno, Mercúrio, nó do norte e Netuno. Mas temos esta Vênus e este Quirón já formando uma conjunção. Se você analisar aqui no gráfico, você vai perceber que de Plutão até Marte há uma metade praticamente aqui deste gráfico ocupada por planetas. A outra metade está vazia. Aqui se encontra Lilith, parte da fortuna, que não são planetas, são pontos astrológicos matemáticos. Importantes sim, mas para este tipo de análise, o que nós percebemos é que é uma divisão aqui do gráfico. Esta área do gráfico, onde está Plutão, refere-se à base, ao lar, à família, ao país, ao grupo, no caso, um grupo coletivo, social, de pertencimento. Aqui na área da casa 5, aonde nós temos a maior parte deste stellium, vai falar sobre tudo que se diz respeito à criatividade, todo o nível de criatividade, de arriscar também, diversão, teatro, cinema. Estamos esperando talvez um Oscar, tanto para melhor atriz ou como também para melhor filme de língua não inglesa. Veja que há um tremendo stellium aqui nesta área da casa 5, que representa cinema, teatro, esta diversão, mas também riscos, onde nós nos arriscamos, onde nós construímos aquilo que vem da nossa criação. Na casa 6, onde se encontra, aqui na cúspide, né, está no início de Áries. Então, nesta casa 6 é Vênus e Quirón em conjunção, fazendo esta, digamos assim, como é que chama aquilo que a gente coloca a mãozinha, trenzinho, né? Aqui, a Vênus ariana, aquela Vênus que ela é muito ativa, ela é muito rápida, seus desejos têm que ser satisfeitos muito rapidamente, e Quirón que fala da criança interior ferida, aquela sensação de dor que carregamos lá da nossa infância, e continua aqui esse trenzinho com Urano na casa 7, aqui neste gráfico, no caso, né? Mas o que interessa é que ele está a 23 graus de Touro. Urano, a grande transformação, que representa o quê? As questões de trabalho, porque Touro representa o trabalho e as questões materiais relacionadas com a economia, com o agro, com a pecuária. Aqui Urano vem trazendo a necessidade de modernizar, de modificar estas estruturas, mas também representa aí surpresas e situações desagradáveis no seu polo de tensão. Já Júpiter aqui em Gêmeos, Júpiter a 12 graus e 12 minutinhos de Gêmeos, ele está indicando a situação relacionada com leis e com opções, porque Gêmeos sempre representa mais de um. Então, são duas opções no mínimo, dois caminhos, dois projetos, e relacionado com comunicação e lei, sistema judiciário, que é a representação de Júpiter. Também altos cargos de empresa e altos cargos das religiões estabelecidas, como, por exemplo, o Papa na Igreja Católica. Temos Marte em Câncer, no seu movimento direto, porque ele começou a andar direto lá no dia 23, e aqui Marte, a ação, é a força de vontade, é o luto pela minha família, eu luto com a minha família, ou eu luto pelo meu país, ou eu luto com o meu país. Aqui representa armas, sistema de polícia, de defesa, exército. E o primeiro que puxa, que Marte seria ou o primeiro visto desse ângulo, ou o último. E Plutão em Aquário, que começa, digamos assim, né, ou termina esse trenzinho, ele representa corte, transformação, necessidade de mudar o status quo, aquilo que existe, o poder de lidar com manipulações. Veja, Plutão
ele pode iniciar ou terminar, aqui o trenzinho. Aqui você tem todos os planetas situados em um ponto. Este ponto vai de Aquário a Câncer, mas o principal desta alunação seria aqui o signo de Peixes. Neste período da alunação pisciana, estas energias todas em Peixes. Por quê? Porque está fortalecendo a energia pisciana. E essa energia pisciana, ela tem muito a ver com, digamos assim, no positivo, com a capacidade de ser muito permeável, de ser aquilo que dissolve. Ele vai tentando entrar, ele vai tentando captar tudo que está à sua volta, como se fosse um gás. Por isso que Netuno tem, que é regente de peixes, tem a regência das águas, principalmente do oceano. Ele fala também da parte gasosa, ele representa isso tudo que nós não conseguimos, às vezes, assim, pegar com uma totalidade, porque isso envolve a tudo. Você imagina um gás vazando, você não enxerga este gás. O máximo que você percebe é aquele característico, odor característico que é colocado no gás para que as pessoas percebam que exista um vazamento. Este gás vai permeando todo o ambiente onde ele está. E se abrirmos as janelas, ele vai se diluindo, mas ele vai partindo, impregnando o oxigênio. Perceba que Netuno representa isso. Quando nós temos isto, ou peixes também, quando nós temos isto aqui no positivo, então são ideias, um novo direcionamento. Lembre-se que o nó do norte está aqui, conectado com este Netuno, então são novas ideias, é um novo que a humanidade precisa aprender a lidar, saindo de tanta particularização, porque o nó do sul se encontra aqui em Virgem. Então, aqui a energia do nó do sul vem falando do que em Virgem? Eu sou muito perfeccionista, eu não posso ajudar o outro, eu tenho que pensar primeiro em mim. Por quê? Porque eu analiso tudo, eu pego uma situação e vou dividindo essa situação em diversos gomos, porque eu tenho que ter a noção de como é todo este processo. Mas muitas vezes eu procuro fazer o quê? Uma limpeza, uma faxina. Eu preciso ter controle, crítica sobre as situações. Isto aqui é o que nós estamos vivenciando nesse movimento dos nodos. Então, é o que vem de um passado, é aquilo que nós já vivenciamos, já experimentamos, já experienciamos. E o nodo aqui, norte, em peixes, ele está lembrando a todos nos próximos, praticamente 1 ano e 4 meses, que é necessário ter a ideia, ter a noção, saber conscientemente de que, sim, podemos fazer parte de um grupo, podemos integrar a esta humanidade. Existe a noção das mudanças, dos câmbios, das experimentações da energia pisciana, lembrando que a empatia e a sensibilidade não devem deixar de existir no planeta, não devem deixar de existir na humanidade. Veja que importante. Já Mercúrio, aqui, ele está em conjunção tanto com Netuno, com o nó do norte, como com Saturno. Este Mercúrio, ele não faz conjunção com a Lua nova, nem Netuno, nem nó do norte, mas estão no mesmo signo, trazendo essa evidência pisciana, mas também essa confusão pisciana. Por quê? Vamos aqui agregar o Mercúrio a essa conjunção nó do norte e Netuno. Mercúrio é a comunicação. Mercúrio, ele leva e traz. Mercúrio, ele tem passagem livre em todos os reinos. Porque ele vai levar algo e vai trazer uma resposta de algo. Então, ele comunica, ele ouve e depois comunica novamente. Representa, da mesma forma, a nossa capacidade racional, mental e o nosso movimento, nosso ir e vir. Mercúrio em peixes, ele mergulha nessa sensação, nessa necessidade de ter essa conexão com a espiritualidade, com o psíquico, com a energia da sensibilidade, é saber o que o outro está pensando e levar esta comunicação adiante. Esse Mercúrio, quando faz essa conjunção com o Netuno e com o nodo, ele se coloca ali num movimento de distribuir essa, digamos assim, novidade que para muitos somos parte de uma humanidade. Netuno dissolve as fronteiras. Netuno, ele vem trazendo essa noção de que o mar, as águas permeiam tudo.
Por que temos que ter tantas fronteiras, tantas divisões, tantas diferenças entre a humanidade? Plutão, aqui em Aquário, ele vem falando que esta humanidade está dividida assim por países, por etnias, por culturas, por religiões, mas que todos temos que somos e temos que entender que somos seres humanos e que não há diferença nesses seres humanos pelo local em que nasceu ou porque se ele se deslocou para um outro país por N motivos. E tanto Plutão quanto Netuno fazem aqui um sextil, e Plutão também sextil com este nó do norte, em trígono com este nó do sul. Então, do sul, já percebemos que essa noção, essa necessidade de estar sempre higienizando, limpando, pode ser problemática. Isso não tira o direito das fronteiras, certo? Porque existem outros posicionamentos, eu vou falar já já, que é esse Saturno. Mas ele lembra que nós não podemos apontar o dedo para o outro como se o outro fosse inferior e o outro superior, porque somos todos seres humanos. É muito interessante que neste momento em que o planeta vive, seja colocado esse posicionamento aqui deste Mercúrio, que é o comunicador, mas também é aquele que pede um contato com o racional, com o mental. E que ele se conecta com essa sensibilidade para entender, para poder racionalmente indicar que sim, pode ser que existam as fronteiras, que existam aí essas normas da humanidade, mas que no fim e a cabo somos todos um, sim, porque somos todos desta humanidade. E lembrando que não é só o ser humano, que o planeta é composto de reinos animal, vegetal, mineral, e que temos que saber conviver, entender essas conexões. É muito interessante a energia deste período. Difícil, sim, mas interessante. E agora vamos agregar Saturno. Saturno que faz também conjunção com Mercúrio, com o nó do norte, com Netuno. Aqui, estes 4 pontos estão em conjunção. Saturno já é o senhor do tempo, já é a cristalização do passado. Saturno, aqui em Peixes, ele esteve nesses últimos 2 anos e meio ali tentando trazer uma base, um alicerce para a extrema sensibilidade, empatia, porque e Saturno é estrutura, é materialização, é tradição. Esse Saturno, junto com o Mercúrio, ele faz com que este Mercúrio seja um pouquinho mais lento, apesar de que Mercúrio já passou por Saturno, já aconteceu a conjunção, mas ainda está sendo separativa, e nesse momento da lua nova, esse Mercúrio está a 4 graus de Saturno, ainda sobre as direções saturninas, e este Mercúrio diz assim, olha, eu sei que existe uma estruturação e regras a ser seguidas e certas tradições, mas eu também não posso me deixar ficar preso com esse freio de mão que a tradição impõe. Eu não posso ficar preso no passado. E ele olha para Netuno e para Nó do Norte e entende que é necessário dissipar tantas amarras. Vamos lembrar que lá em 2026, no dia 20 de fevereiro, daqui aproximadamente um ano, esse Saturno e Netuno estarão adentrando ao 0 grau de Áries. Mas antes fazem uma visitinha ali, já vão se entendendo ali, vão se acostumando com essa presença ariana. Quando começa a retrogradação, eles voltam a Peixes. Já no momento da lua cheia, Sol e Lua em 9 graus e 40 minutos, Saturno em 20 graus e 34 minutos. Esta lunação, sim, faz uma conjunção com este Saturno, ou na verdade, ela está iniciando esta conjunção a Saturno. Vocês sabem muito bem que toda lua nova, Sol e Lua juntos, e este Sol, ele vai andar 1 grau por dia. Saturno é bem mais lento, então, mais aqui adiante, nós vamos ter o quê? A conjunção Sol-Saturno. Mas a Lua é super rápida. Esta Lua, ela vai fazer conjunção com o Saturno no dia seguinte ou na madrugada. No amanhecer do dia, ela já está em conjunção com Saturno. Portanto, esta lua nova vai ativando Saturno, Mercúrio, o nó do norte, Netuno, Vênus. Nos próximos 3 dias, nós vamos ter toda esta ativação desse trenzinho, né, de planetas que está aí no céu visível olho nu até Saturno. Urano, Plutão e Netuno é necessário ter binóculos no mínimo para ver aí, mas um bom telescópio resolve a situação. Aqui, Sol e Lua conjuntos
fazem uma quadratura com o Júpiter. Aqui a quadratura é quase exata, está se formando, quase chegando no seu ponto exato, porque Júpiter está em 12 graus. O que que traz uma quadratura em uma lua nova, pisciana, que ela é muito volúvel no sentido de que ela tem várias opções, ela pode navegar emocionalmente, psiquicamente, ela pode se confundir, ela pode querer experienciar essas emoções, ela pode atrair para si também uma possibilidade de perda de consciência por um período. E esta lua nova em quadratura com Júpiter, que é aquele que expande tudo que toca, e está lá em Gêmeos, comunicação, movimento, mentiras, fake news, todo tipo de ilusão que é espalhada. Então, é muito importante ter muito cuidado. E outro ponto também é que Lua e Júpiter, mesmo em quadratura, eles não trazem tanta dificuldade. Mas, como é uma lua nova, e esta lua nova vai ter no seu bojo, nos seus 28 dias, ali um eclipse lunar total, sabemos que esta lua, nessa quadratura, iniciando esse processo de lunação, numa quadratura com Júpiter, ela vai fazer o quê? Ela vai tender a querer expandir aquilo que ela for trazendo e apresentando para as demais energias planetárias. Tem muita sensibilidade, mas tem muita dúvida, tem muita incerteza, tem muito, eu ouvi isto, eu vou falar aquilo, mas depois eu penso, não, talvez não seja isso, talvez eu tenha me enganado, mas eu não consigo corrigir. Sabe aquilo que nós estamos vendo, acompanhando aí nos últimos meses, um fundo de verdade que está sempre permeado por muitas mentiras. Isso em todos os níveis. A gente não pode só analisar politicamente, mas também nas nossas vidas. Assim que esta alunação, nesta quadratura com Júpiter, quando o Sol vai chegar aqui a 3 dias, mais ou menos, nesta quadratura com o Júpiter, exata, né? Já existe. Este Sol e Júpiter falam do quê? Da dificuldade com a autoridade, de contestação de autoridade, de tentar trabalhar ali com fechar, talvez suprimir ou retirar alguém de um posto de autoridade. Lembrando que Júpiter fala da questão da justiça dos homens, então todo o sistema judiciário, como também do que a gente fala de religiões, ali que tem toda aquela parte de hierarquia, então pessoas de hierarquia dentro destas religiões estabelecidas. Não é um período muito bom, por exemplo, como eu já venho falando e já está sendo aí noticiado, essa situação com o Papa Francisco. Não é um período favorável, certo? Claro que para isso a gente teria que analisar o mapa do Papa, mas vejamos aqui que já tem bastante material, já tem aí a própria imprensa divulgando a situação. É um período muito crítico para ele. E para pessoas de autoridade, certo? Tem muita autoridade sendo contestada também neste período aqui, nesta lua nova. Lembrando que lua nova, como eu já falei para vocês, é a semente que vai sendo lançada, para depois ela crescer, germinar, e quando tiver esta lua cheia, que vem ali com um eclipse, lá em Virgem, aí sim. Aí nós vamos ver muitas destas sementes, ó, explodindo. Aqui no gráfico de horário -3, Brasil oficial, o ascendente é Escorpião. Escorpião, ele é muito, digamos assim, ele esconde as coisas, está tudo muito oculto. E ele também tem uma reserva de memória de passado gigantesca. Então, para o Brasil e para todo mundo que esteja neste -3, um ponto que vem aí com uma certa intensidade são segredos, porque Escorpião é segredos, que através desta lua nova vão surgir assim nas mídias, vídeos. Mas cuidado, gente, porque do mesmo jeito que vai aparecer aí vídeos que são reais, também podem surgir muitas inteligências artificiais trazendo aqui uma notícia que talvez não seja aquela notícia correta, verdadeira. Tem confusão nesse sentido. Já tem muita mídia utilizando de IA para poder, e mídia, quando eu digo, é qualquer pessoa que monta videozinhos utilizando imagem, utilizando a voz. Não está fácil para descobrir o que é fake do que é real. Para quem entende um pouco, até a gente olha o vídeo e vê, não, isso aqui é falso. Agora, para as pessoas que não estão acostumadas, é muito fácil enganar.
Então, fica aí um aviso, porque a casa 5 é a casa da criatividade. Escorpião, no polo positivo, está trazendo segredos ocultos ali do passado, mas também pode, através de outras conexões aqui, falar da utilização dessa manipulação no seu ponto negativo. A lua nova, por sua vez, vai estar em trígono com Marte. Claro que este trígono está um pouquinho mais distante, porque Marte está em 17 graus, do seu movimento direto. E Marte, em Câncer, ele traz assim, ou ele briga pela família, pelo lar, pelo país, pelo grupo dele, ou ele briga com este grupo, com este lar e com esta família. Então, o que é? Brigas dentro de casa, brigas dentro de uma cidade, brigas dentro de um país. E é um trígono que está oferecendo aqui uma possibilidade de, com tanta estabilidade emocional, com tantas ondas emocionais que podem surgir nestes núcleos, algum tipo de solução. Mas lembrando que Marte, ele é complicado, porque quando a Lua se conecta a ele, traz muita reatividade emocional. Quando o Sol se conecta a ele, traz muita vontade de autoridade, de impor autoridade. Então é um trígono, e trígono faz o quê? Com a energia passe fluente de um ponto a outro. Em tese, seria uma conexão positiva, mas tudo tem o seu lado sombra, seu lado luz e seu lado equilíbrio. Então, aqui podemos ter do equilíbrio às sombras, certo? Fechamos este gráfico. Eu só quero mostrar para vocês agora o gráfico do fuso zero. Neste fuso zero vai corresponder Portugal, Inglaterra, você que estiver no fuso zero. E, de uma forma geral, isso também pode se ampliar um pouco para o planeta todo, por quê? Porque utilizamos o horário de Greenwich, né? Para falar de uma forma mais global. Mas também o ascendente é Escorpião. Coisas ocultas, segredos que vêm à tona. E olha aqui onde está toda este estélio gigantesco na casa 4. Casa 4 é lar. Casa 4 fala do país, fala da cidade, fala da família. Então, tudo aquilo que eu comentei com vocês a respeito desse problema com a autoridade, dessa energia de ação, emoção desmedida, brigas, o Sol também ali de autoridade, briga e contestação de autoridade. Então, esses países que têm estão desse fuso zero, têm essa tendência aqui a trazer passado, mas o passado autoritário, muitas vezes absolutista, que nós estamos vendo aí nos extremos, com o quê? Com o que as pessoas entendem e lidam com a ideia de que sim, mas somos iguais, mas ao mesmo tempo eu quero manter as minhas fronteiras com Saturno. Por quê? Porque a minha estrutura tem que ser mantida, esquecendo muitas vezes o lado que não quer enxergar de um passado, certo? E, por outro lado, quer se fechar para se proteger. Só que já houve épocas no passado em que essa estrutura foi o quê? E olha, há aqui um trígono com o Marte, com Saturno também, certo? Esta estrutura já singrou mares para poder estar em outros locais, plantando a sua bandeirinha, vendo ali o que existem aquelas terras. Portanto, só se enxerga, muitas vezes, por uma parte de um grupo de pessoas, só se enxerga o passado de poder e de mando, mas nunca aquilo que fez pelo polo negativo e das sombras. Aqui, a energia principal é essa questão interna dentro do país, da cidade, da região, da freguesia, da comunidade, mas também fala das parcerias. Portanto, eu vejo aqui essa questão da União Europeia. Aqui pode ter aí algumas contestações deste bloco, uma parte querendo uma união e fechar mais, e uma outra parte pedindo cuidado nas decisões que vão ser tomadas. Já para quem está no fuso horário mais um, então Espanha, Bélgica, Alemanha, onde tivemos ali as eleições agora neste fim de semana, e que ganhou o chamado centro-direita, mas que é muito mais conectado com uma direita ultraliberal, e que essa direita vai precisar fazer aí acordos com o que nós chamamos, né, de ultradireita, enfim. A Espanha, a Bélgica, outros países que estão no fuso horário mais um. E veja que o ascendente continua em Escorpião. Mesmo no fuso -3 ao fuso mais um, o ascendente é Escorpião.
Claro que isso tem a ver com o tamanho das casas, casas interceptadas, mas não cabe aqui explicar que esse vídeo já está muito longo. Então, o Sol e a Lua, o momento exato desta alunação acontece neste fuso mais um a 1h44 do dia 28. Aqui, esta alunação inicia numa casa 3, e a casa 3 se refere aos vizinhos, ao ambiente que está à sua volta. Qual o contexto de tudo que está acontecendo no lar, na cidade e no país? Temos Saturno, Mercúrio, Netuno, aqui no do Norte, inclusive Vênus já em Áries, tudo na casa 4, que é a base, que é o lar, que é a união do povo. Assim que casa 3 é o que está à volta. Seriam, no caso, os países vizinhos da União Europeia. Ou se você está na sua casa, no seu lar, os seus vizinhos. Ou se você está ali falando sobre temas da tua cidade, as cidades vizinhas, entendeu? Então, isso é uma casa 3. E a alunação acontece aí na energia de peixes. Então, aqui pode ter alguma situação ter ser resolvida com os vizinhos, algo que tem a ver com a questão de leis. Pode ser também alguma questão ligada às leis, ao sistema judiciário, ou então algo de autoridade mesmo, a contestação de autoridade, alguma coisa nesse sentido, porque Júpiter também continua aqui na casa 7. Alguma comunicação de autoridade, alguém querendo impor ao outro, algum tipo de parceria desses países, querendo alguma imposição, ou algum desses países querendo também realizar algum tipo de imposição ao que está ao seu lado. Lembremos aqui da Alemanha, com as eleições, com esse parlamento que vai ser formado, é a mesma base que era a Merkel, mas com uma diferença, ela é muito menos, era mais chegada um pouquinho mais ao centro do que este outro, que já é muito mais ligado para direita e ultradireita. Enfim, vamos ver como é que vai ficar a questão da própria comunidade europeia. Lembrando que ele está falando sobre limitar fronteiras, mais ainda do que já acontece, de também fazer a retirada ali dos imigrantes. Então, são o quê? Bandeiras do ultraliberalismo, da direita do ultraliberalismo, do conservadorismo. Porque querem proteger os seus. Mas, ao mesmo tempo, pouco que eu pude perceber, também ele fala de um achatamento dos salários, só que ele também fala de um achatamento do que é pago como impostos. Então, vamos ver como é que tudo isso vai se desenrolar, porque, claro, a Alemanha é importantíssima dentro da comunidade europeia. E, ao mesmo tempo que ele tem essas ideias muito ultraliberais, ele fala de uma proteção, né, da comunidade europeia se desvinculando dos Estados Unidos. Então, veja só as questões de potências e autoridade, coisas que estão ocultas, que tem a ver aqui com os vizinhos, mas também dentro de casa há ali uma tensão muito forte, porque está sendo pedido para se olhar para um passado. E, ao mesmo tempo, não perder a estrutura também desse poder e deste comando. Vejam só as tendências para este mês lunar. Tudo aqui. Eu desejo para você que está no Brasil, que tem essa alegria de festividade, de diversão, de pular, de se divertir, que você se divirta, sabe? Que você aproveite, mas tome muito cuidado com os excessos, tome muito cuidado com os golpes, tome muito cuidado com os seus bens materiais, claro, seu celular. A gente sabe o que acontece aqui em um momento em que se une muita gente para esta comemoração. Cuidado, gente, cuidado para não cair em golpes, cuidado para não perder a consciência e depois descobrir que vai ter que enfrentar aí um período difícil com algum resultado dessa perda de consciência. Para você que está na Itália, também eu sei, na Itália se comemora carnaval, na Espanha, em vários países da Europa também se comemora o carnaval, mas é um estilo um tanto quanto diferente daqui do Brasil. Mas também aí existem os perigos, não é porque vocês estão na Europa que não vai acontecer perigos. Cuidado com golpes, cuidado com excesso de bebida, cuidado para todos, em geral, por dirigir, né? Estar dirigindo aí depois de consumir álcool. Em alguns países o castigo é maior, ou aqui no Brasil também é. Você também pode ter várias consequências, né, jurídicas, judiciais. Você também pode correr o risco de, inclusive, parar numa delegacia. Olha a justiça ali com Júpiter. Então, todo cuidado é pouco. Isso não significa que você não possa se divertir e aproveitar seu carnaval. Mas tenha consciência. Nunca perca a sua consciência. Criar
dançar, cantar, brincar, não necessariamente precisa fazer com que você altere essa consciência. E se você quer fazer essa alteração de consciência através da espiritualidade, de um encontro espiritual, de um retiro espiritual, perfeito. Você vai estar em um local mais seguro, controlado. Mas também tome cuidado, porque muitos falsos profetas estão aí, muitos surgiram, muitos estão ainda em atuação e muitos ainda vão surgir. Infelizmente, quando nós temos aqui a luz, aquele que quer ajudar, também vai surgir aquele que quer se aproveitar. Isso aqui, ó, para todos os locais do planeta Terra. E eu vou me despedindo de você, desejando um feliz carnaval, mas eu já vou estar aqui já já, porque temos quem? Vênus entrando em retrogradação aí no dia 1º de março, no meio do carnaval. E vamos falar mais um pouquinho a respeito disso, que a Vênus está lá em Ares. E eu aguardo você já já no próximo vídeo. Tchau!